Boa noite a todos. Agradeço a presença dos meus companheiros de jornada nesta casa na noite de hoje. Agradecendo primeiramente ao nosso Mestre Jesus e a espiritualidade de luz que tem nos conduzido sempre e nos conduziram até aqui. Agradecendo a nossa palestrante da noite, a Vândria, o seu esposo e os seus amigos que vieram de Garça a brilhantar a nossa noite com palavras para reflexão, consolo, conforto, instrução e tudo que nós precisamos para caminharmos seguramente. Já não é fácil sabendo. Imagine se nós fôssemos viver ao léu, aí seria muito mais difícil a caminhada. Hoje eu estou aqui representando a diretoria, está todo mundo meio adoentado, ainda estava falando para o José. Eu melhorei essa semana, que eu fiquei umas 2 semanas mal mesmo. E aí agora a Neuza hoje não está e a Cleusa também não está bem. Então vamos orar por elas também, né? Por todos aqueles que não puderam estar aqui hoje por um motivo ou outro, companheiros de jornada, companheiros da casa, companheiros deste mundo em que nós estamos em aprendizado, mas que estão necessitando de uma oração. Então agora vamos elevar o pensamento e pedir, agradecer em primeiro lugar. Nós temos muito a agradecer todos os benefícios que temos recebidos diuturnamente. Agradecer ao nosso Mestre que comanda esse barco chamado Planeta Terra. Agradecer a Ismael, agradecer a espiritualidade de luz, os espíritos encarnados em missão aqui na Terra, e pedir que nos conduza sempre ao bom caminho, que aqueles que ainda se encontram desorientados possam encontrá-lo, Senhor. É isso que necessitamos, é isso que desejamos, mesmo com tantos erros que cometemos. Agradeço aos mentores desta casa que prepararam o ambiente para nós nesta noite. Que assim seja. Vândria, o microfone é seu. Dá licença. Tá? Que Jesus a abençoe e a espiritualidade te ilumine. Devagarinho, né? Bom. Aí lá na hora de descer, tá? Tá bom. Boa noite a todos. Obrigada pela presença dos que puderam comparecer hoje, né? E agradeço ao convite da casa pela oportunidade de apresentar mais um estudo meu, porque eu não me considero palestrante, eu venho trazer aquilo que eu estudei e que eu acho assim importante para mim, então é importante para o outro, porque eu aprendi, então é interessante a gente compartilhar o aprendizado, e quando compartilhamos o aprendizado, nós aprendemos mais uma vez, né? Alguma coisa que passou batido, a gente acaba reaprendendo. Eu quero primeiramente agradecer a Deus, a Jesus, nosso mestre amigo, ao meu mentor, e pedir licença à equipe espiritual desta casa para poder apresentar esse conteúdo esta noite. Né? E vamos lá. Jesus, deixa eu virar aqui, fica melhor para vocês, tá? Essa palestra é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26. Dai gratuitamente o que recebeste gratuitamente. Os itens 5 e 6. Vendilhões, mercadores expulsos do templo. Por que eu coloquei uma barra? Porque tem, dependendo da edição, aparece como mercadores ou vendilhões. Então, como o trecho é bem pequeno, eu vou fazer uma leitura. Pode fazer a passagem do... Isso.
Eu faço a leitura aqui e vocês acompanham. Vieram em seguida a Jerusalém, e Jesus, tendo entrado no templo, começou a expulsar de lá os que vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombos, e não permitiu que ninguém transportasse qualquer utensílio pelo templo. Também os instruiu a dizer: não está escrito que minha casa será chamada a casa de orações por todas as nações? E entretanto fizestes dela um covil de ladrões. Os príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isto, procuravam um meio de prendê-lo, pois temiam-no, uma vez que todos estavam tomados de admiração pela sua doutrina. Jesus expulsou os mercadores do templo. Deste modo, condenou o tráfico das coisas santas sob qualquer forma. Deus não vende nem sua bênção, nem seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. O homem não tem, pois, o direito de estipular um preço. Então, vamos seguir. Então, aqui vai aparecer, ele vai ter que ficar teclando. Porque, né, entendeu? Isso. Pode colocar todas as partes escritas, né? Então, aqui nós temos Paulo de Tarso. Para Paulo de Tarso, nós temos que extrair o espírito da letra. Extrair o espírito da letra seria analisar, pensar o que será que está sendo trazido pelo texto por trás daquelas palavras. Não fazer uma análise literal, mas o que será que Jesus, quis nos mostrar a partir desse texto. Então isso é extrair o espírito, a mensagem. É essencial compreender a mensagem, o ensinamento ou a lição que o texto pretende transmitir, não se prendendo apenas às palavras usadas. Aí ele reforça que o amor vale mais que o ritual, a intenção do coração vale mais que a formalidade religiosa e buscar a lei moral e o ensinamento evolutivo contido no texto. Então, só por esse primeiro slide, então a gente vê que um texto aparentemente tão pequeno tem tantas informações. A primeira vez que eu peguei para estudar mesmo, porque a gente lê, faz uma análise, mas quando a gente pega com o compromisso de estudar, buscar lá na internet os livros que vão nos apoiar, que vão complementar as ideias, a gente vê que o texto é profundamente necessário para a nossa reforma íntima. Porque, vamos analisar comigo. Pode passar todos aqui. Pode deixar em aberto, não tem problema. Tem mais um. Isso. Então nós temos: Jesus expulsou os vendilhões do templo e assim condenou o tráfico das coisas santas, sob qualquer forma que seja. Deus não vende suas bênçãos, o homem não tem o direito de estipular um preço. Então, no primeiro item ali, nós temos uma descrição de Jesus. Qualquer descrição que nós fizermos sobre Jesus ainda é muito pouco, porque nós, na nossa pequenez de evolução espiritual, nós não temos como mensurar a grandeza de Jesus. Não temos, mas nós temos algumas informações aqui, que é o espírito mais evoluído que viveu entre nós, guia e modelo da humanidade, governador espiritual do planeta. Será que Jesus, tudo que nós já ouvimos falar desse ser, tudo que nós sabemos sobre ele, será que ele realmente tomaria essa atitude de entrar num templo, revirar tudo, como diria, causar? Será que Jesus faria isso? Será que nós temos que aceitar literalmente o que o texto está nos mostrando? Jesus é a personificação do amor, da ternura, da harmonia, da paz e do equilíbrio.
este ato seria compatível com sua natureza e grandeza espiritual? E aí, o que vocês acham? Vocês acham realmente, porque quando a gente assiste filmes de Jesus e aparece essa cena, ele aparece realmente derrubando, causando assim medo, né? Então fica aquele tumulto. Mas será que realmente isso aconteceu? Continuando. No próximo slide, nós temos então a questão 625 de O Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta aos espíritos responsáveis pela codificação espírita, qual é o maior modelo que nós temos a seguir? A resposta: Jesus, né? E aí, quais as características de um espírito puro? Enquanto encarnado, o que prepondera? Aquilo que está ligado à parte espiritual. Quanto menos materializado, mais espiritualizado. Quanto mais materializado, menos espiritualizado. Nós estamos no menos espiritualizado. Por quê? Porque ainda sentimos muita necessidade das coisas materiais. Jesus era desapegado a tudo, né? Então, ele vivia em corpo físico aqui presente, mas o seu espírito, né, estava acima de tudo o que é material. Então, por isso é um espírito puro. Superioridade moral e intelectual sobre os demais. Bastava uma palavra dele, um espírito perturbador sairia. Bastava um gesto dele, alguém seria curado. Bastava alguém tocar em suas vestes. É claro que tem que ter a fé, o merecimento, mas aquela energia presente naquele espírito já emanou a cura, né? Então, quão longe nós estamos do Mestre e ao mesmo tempo quão perto ele está de nós. Se Jesus não seria capaz de agir de tal maneira, como podemos interpretar esta lição que é narrada pelos 4 evangelistas? Então, os 4 evangelistas trazem a mesma história, mas como o Espiritismo analisa tudo isso? Próximo. No livro A Caminho da Luz, de Francisco Cândido Xavier, Emmanuel sugere que a expulsão dos mercadores deve ser compreendida mais como um ato de força moral do que agressão física. O gesto de Jesus é coerente com sua natureza de espírito, puro, firme, mas sem violência. O episódio tem valor simbólico, ou seja, metafórico, é o que é que quis dizer. E a purificação interior e restauração no sentido sagrado. E Emmanuel explica que devido à soberania espiritual do Cristo, então ele não teve uma violência física, mas o que acontece? Ele tem uma energia tão profunda, tão assim radiante, que essa energia, o que acontece? Atingiu o perispírito de todos os presentes. E isso agitou o ambiente. Isso agitou as pessoas. Agitando as pessoas, agita o ambiente, né? Continuando. Essa luz causou um desconforto intenso, uma sensação de dor física que Emmanuel, através de Chico, descreveu com a metáfora fracas lambadas, choque energético, assim, diretamente em seus espíritos materialistas e despertando a consciência de culpa. Então, as pessoas que estavam ali sentiram aquela energia, aquele choque energético, e isso mexeu com o perispírito deles. Consequentemente, cada um vai agir da sua maneira. Então, é provável que alguns tenham ficado tão atormentados que possam ter eles mesmos tendo derrubado as coisas, e não que Jesus tenha feito. Continuando. Já nos livros Jesus perante a Cristandade, de Frederico Pereira Júnior, e Encontros com Jesus, do Wallace Neves,
Os espíritos Bittencourt, que passou a mensagem do livro do Frederico, e a Ivone Pereira, Encontros com Jesus, eles dizem que esta passagem não foi um ato de violência física descontrolada, não causou confusão física desordenada. Foi uma ação profunda, energia amorosa, autoridade moral, purificação do ambiente sagrado, combater a comercialização de tudo aquilo que é sagrado. Porque para Jesus não existe, não deveria existir entre nós a comercialização do sagrado. Porque não se comercializa o dom. O dom, entre aspas, que na verdade, vamos tocar no ponto aqui, a mediunidade não é um dom, é um compromisso. Porque todos nós temos uma certa mediunidade em determinado grau. A primeira delas é a intuição. Todos nós temos uma certa intuição, né? E cada um vai tendo a sua mediunidade aos poucos aflorada. Então, o que fazer dessa mediunidade? Com o tempo a minha mediunidade, estou supondo, a minha mediunidade cresceu, desenvolveu, porque na verdade a gente não desenvolve a mediunidade, a gente educa a mediunidade através dos estudos também. Então, nessa educação da mediunidade, podem se manifestar o quê? A psicofonia, a psicografia, a mediunidade de cura, e consequentemente o que pode acontecer? A fama. As pessoas começam a falar sobre o médium. Aquele médium cura, aquele médium consegue escrever uma carta, olha, vamos lá. Então, essas divulgações e essas pessoas chegando ao médium, como o médium está lidando com essa fama? Como que está chegando nele? Ele está se mantendo humilde? Ele está encarando ali, eu posso estar ajudando mais pessoas, somente isso. Ou, nossa, eu estou ficando conhecido, eu estou ficando famoso, nossa, que maravilha. Então, qual é a posição adequada para o médium? Continuando. Mais um pouquinho de informações para comprovar o quanto nós não podemos nos prender só nas letras. No livro O Espírito do Cristianismo, de Kyra Schuttel, no capítulo A Casa do Pai, interpreta esta passagem e outras do Evangelho, buscando o significado mais profundo do cristianismo, sem dogmas ou interpretações humanas, mas uma linguagem direta, de espírito a espírito. Gente, só um minutinho. Desculpa. Então, ele destaca no seu livro, neste capítulo, a necessidade de purificação espiritual, a importância de um local sagrado ser dedicado à oração e à conexão com Deus, e a não exploração comercial do sagrado. Bom, o local aqui é um local sagrado, é um local de conexão com Deus. E a nossa casa? Pode ser um local de conexão com Deus? Pode. O nosso carro, durante uma viagem, é claro que nós temos que fazer a revisão do carro. Não adianta a gente pedir para a espiritualidade nos acompanhar e a gente não faz a revisão do carro. Então, eles vão nos acompanhar, mas nós fazemos o nosso papel. O nosso carro pode ser um local de oração? Pode. O local sagrado de oração começa em nós, onde estivermos. Basta nos conectarmos com Deus, né? Através, principalmente quando a gente quer se conectar com Deus, ou a gente começa conversando com o nosso mentor, ou conversa com Jesus, ou a gente já conversa direto com Ele. Essa conexão já mostra o quê? Que nós temos um templo de oração. Vamos caminhar.
A ação de Jesus simboliza uma repreensão à religião que deveria ser a busca pela elevação espiritual e não a ostentação, e não a comercialização. Antigamente, muito antigamente na história, não sei se todos já ouviram falar, a venda e compra, né, o comércio das indulgências, né, que seria o perdão, um cantinho no céu. Quantas pessoas deixavam riquezas para as instituições religiosas como se estivesse comprando um cantinho no céu, pagar orações, né? Até hoje nós temos pessoas que pagam realmente para se fazer as orações. Nós vamos ver tudo isso. Explora seu significado mais profundo, relacionando-a com a prática religiosa e o trabalho mediúnico. Uma crítica ao uso da mediunidade, do conhecimento espiritual e da fama para ganho financeiro, alertando para os perigos da exploração do sagrado. Ressalta a importância de manter a integridade, humildade, sinceridade no trabalho mediúnico e no estudo do espiritismo, evitando a vaidade e o interesse próprio. Ou seja, a nossa reforma íntima. Nós vamos nos olhar e vamos analisar a nós mesmos, né? Não a ficar analisando ao outro, porque nós temos o hábito sempre de analisar o outro e achar que a palestra, o conteúdo é para o outro, achar que aquele estudo foi para o outro, mas na verdade, se chegou em nossas mãos, é para nós, né? Quando a primeira vez eu fiz essa palestra, não foi a convite, então eles passaram o tema. Então, quando eu vi o tamanho do texto, aí eu fiquei mais assustada ainda, porque quanto menor o texto, muitas informações nós temos que buscar. Então, o quanto que nós temos de compromisso para passar para o outro. Então, quando vocês veem os livros que eu busco, é para embasar tudo aquilo, né, que o Evangelho nos trouxe, porque nós temos as obras básicas, nós precisamos estudar, mas nós temos obras complementares que nos ajudam a entender melhor as obras básicas. Somente o Evangelho, porque Jesus falava por parábolas, Jesus não tinha um vocabulário que naquela época poderia ser compreendido, e hoje também não compreendemos tudo que ele fala, que ele gostaria de passar para nós. Então essas obras básicas nos dão esse suporte, é muito importante. Então nós vamos conhecer um pouquinho de história para estar entendendo, né, essa passagem de Jesus de Betânia para Jerusalém. Dizem os evangelistas que Jesus chegou a Jerusalém e adentrou o templo após pernoitar em Betânia. Na obra Primícias do Reino, psicografada por Amélia Rodrigues através de Divaldo, Jesus pernoitou na casa de seus amigos, Lázaro, Marta e Maria. Ali, esse recanto que Jesus tinha, era onde é como se ele alimentasse a sua própria alma pela amizade que ele tinha com aquelas 3 pessoas. Era um vínculo de intimidade para retemperar seu coração no amor e na hospitalidade de seus amigos, após todo o trabalho dele em Jerusalém. Jerusalém tem origem hebraica e Yerushalayim, que significa cidade da paz, e Betânia, que é de Bet-Ená, também de origem hebraica, significa casa dos figos, casa da aflição, casa das tâmaras verdes. Tem um significado simbólico próximo. Betânia representa o nosso consciente. E para Joana de Ângeles, o indivíduo consciente sabe que somente lhe acontece aquilo que é de melhor para o seu desenvolvimento espiritual. Muitas vezes, quando oramos, né, a gente agradece, louva e pede. Nós somos filhos, nós pedimos. Nem sempre recebemos aquilo conforme pedimos, mas como Deus sabe o que é melhor para nós,
nós vamos receber conforme Ele acha que é necessário para nós, mesmo que nos doa, porque lá na frente vai ter uma lição. Então é essa lição que nós precisamos, né? É passar por essa lição, esse aprendizado. Jerusalém seria o superconsciente, e consta no livro Despertar do Espírito de Divaldo, também por Joana, que o superconsciente é a área nobre do ser, é o fulcro da inspiração divina, onde se estabelecem os paradigmas orientadores do processo da evolução. Sede física da alma encarnada, responde pelos processos da transformação dos instintos em inteligência, parte da consciência que está conectada à missão e ao progresso futuro da alma. Ou seja, é a nossa essência, é aquilo que a nossa experiência, a nossa vivência, o nosso perispírito, quando nós encarnados somos almas, né? Alma encarnada. Então tudo isso se conectando forma o quê? O superconsciente. Continuando, aqui nós temos um mapa demonstrativo da área do continente asiático, né, Oriente Médio, Jerusalém e Betânia. Então, quando Jesus vai de Betânia a Jerusalém, tem um sentido simbólico essa passagem dele, que é o esforço, a disciplina, a atitude, o firme propósito de nos melhorarmos, tomada de consciência, reforma íntima ou, segundo Paulo de Tarso, travar o bom combate. Jesus está sempre conosco, todavia precisamos estar com Ele, modificando nosso interior, nossa faixa vibratória, quando permitimos que Ele faça morada em nós. É o que eu falei lá no início, Ele está sempre conosco. Mesmo nós não temos uma capacidade assim de descrever quem é esse ser maravilhoso, porque as palavras que nós temos, o nosso vocabulário é muito pequeno perante a grandiosidade dele, mas nós sabemos que Ele está conosco. E nós estamos com Ele? Como que nós estaríamos com Jesus? Buscando a prática do Evangelho que Ele nos deixou. E esse tema, expulsar os vendilhões, os mercadores, esses vendilhões estão dentro de nós. É isso que nós temos que expulsar, porque nós somos templos, e a partir do momento que nós deixamos certos valores, certos sentimentos se alojarem em nós, esses vendilhões, então o nosso templo não fica legal, e aí nós temos que mudar, como eu falei, da reforma íntima, né? E aí, quem são os vendilhões, os salteadores no templo? Paixões inferiores, vícios morais que habitam o interior, que é o nosso eu. O coração e a mente são egoísmo, orgulho, desamor, raiva, inveja, destemperança, maledicência, apego aos ídolos de barro, que são dinheiro, poder, posses materiais, ócio pernicioso, contemplativo, todos os sentimentos menos nobres que ainda residem em nós, ações que muitas vezes temos para obtermos vantagens. Quando nos rendermos a esses elementos, corrompemos os verdadeiros ideais cristãos, mudamos o real significado do nosso templo interior, onde os ensinos do Cristo deveriam estar. Bom, quando fala ali dos elementos de barro, lá que são o dinheiro, a posse, o poder, tem algum lugar do Espiritismo que proíbe ter? Tem em algum lugar escrito isso? Não. A preocupação do Espiritismo é o que nós fazemos com o ter, como nós temos esse ter, como nós conquistamos. Porque toda conquista feita de forma honesta, galgando o seu lugar ao sol, é bem visto por Deus, porque faz parte da lei do progresso. Mas o que nós vamos fazer com esse bem, com toda a riqueza, que não é proibido ser rico, mas o que nós fazemos com essa riqueza? Por isso que, qual seria o mais difícil, né?
Ser rico ou ser pobre? Ser rico, porque ter as coisas seduz, né? Seduz. Então, como nós lidamos com essa sedução? Será que nós sabemos que a riqueza, o bem material também precisa ser utilizado em benefício do próximo? Vamos pegar um exemplo de uma empresa. Nós estamos vivendo uma época que o empresário está sendo visto como um monstro. Mas o empresário, ele dá um emprego, né? O trabalhador vai, cumpre, o empresário tem tudo aquilo que ele necessita pagar, colocar em ordem para chegar no funcionário. Tem tudo isso. Um bom patrão, ele honra aquilo que Jesus nos ensinou. É a lei do progresso. Por quê? A partir dali, garante-se o pão de cada dia do bom funcionário. Então é preciso analisar o ir e o vir, o bom funcionário, o bom patrão. Como que está sendo trabalhado a questão dos valores morais dentro dessa relação. Quando eu respeito o meu funcionário, cumpro com os deveres, eu estou respeitando esse relacionamento moral. Então eu estou sendo um bom patrão. Isso é bem visto aos olhos de Deus. Continuando. Então agora nós vamos refletir em nós. É aí que vem a pedrinha no sapato para nós. Fazemos a caridade pensando em receber algum benefício em troca celestial ou material? Buscamos visibilidade dentro da casa espírita em um cargo de direção que darão vazão aos nossos projetos pessoais de poder, glórias? Medimos o nosso sacrifício pessoal, contabilizando bônus horas que o trabalho nos trará quando retornarmos à pátria espiritual? Quem já não brincou? Olha, bônus horas, vem, vamos trabalhar. Olha lá, você trabalhou bastante, as suas bônus horas estão lá em cima. Eu acho que muitas vezes nós até brincamos, porém, por trás de algumas brincadeiras existem grandes verdades. Então nós precisamos analisar se realmente é uma brincadeira da boca para fora, tipo para dar um estímulo para a pessoa, né? Ou se realmente é isso que nós estamos esperando. Pensamos, agimos e realizamos tarefas vislumbrando a possibilidade de sermos recebidos por um espírito ilustre quando retornarmos à pátria espiritual. Quem, como se diria assim, quem sou eu na fila da padaria, na fila do pão, para que um espírito iluminado venha me receber? Se tivermos o mérito de um membro da família nos receber do lado de lá, glória, agradeçamos. Por quê? Porque eles também nos acompanham, eles querem o melhor de nós e muitas vezes eles pedem, né, para nos receber, que tenhamos esse mérito. E para que tenhamos esse mérito, nós precisamos então ter uma caminhada diferenciada, né? Pegar o quê? Desenvolver dentro de nós resiliência, caridade, amor ao próximo, fazer aquela reforma íntima, olhar no espelho, ver o que é que está precisando melhorar, fazer aquele percurso que o Evangelho nos traz, que deveria ser o nosso livro de cabeceira, né? Como? Não, que pensamos, agimos e realizamos tarefas... já li. Como nos posicionamos frente aos compromissos inadiáveis do lar e em casa? Será que eu estou deixando o meu lar em segundo plano? Onde começa a caridade? Em casa, né? A gente sabe, por tudo que nós já estudamos, que no lar é o encontro dos espíritos que necessitam deste vínculo para que possam progredir juntos. E aquele que tem mais conhecimento tem mais responsabilidade, porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então não adianta eu deixar minha casa virada de ponta cabeça, meus filhos sem assistência, minha esposa ou meu esposo, e eu ir atrás da religião e eu ser uma maravilha no centro espírita, em qualquer outra religião. Tem uma passagem do Evangelho que eu vou interpretar, que diz assim,
que tem um presidente de um centro e ele é assim muito elogiado, ele é muito bom, nossa, que pessoa maravilhosa. Só que em casa é o oposto. Então ele se vangloria das qualidades dele, só que esquece de dizer que é detestado em casa, porque ele não leva para casa toda aquela caridade que ele tem dentro da instituição. Ou uma outra história que eu também já li, que a esposa resolveu ir de Maripuia morar no centro, porque no centro o esposo era uma maravilha, então vamos morar lá. Então não é só na casa espírita, a caridade, ser bom, ser gentil, apesar de todas as dificuldades que nós temos na sociedade, é no mundo. A gente não pode transformar o mundo, mas a gente, com o nosso comportamento, com as nossas palavras, nós conseguimos auxiliar aqueles que estão ao nosso redor, pelo próprio exemplo, né? Continuando. Queremos que os nossos interesses se sobreponham aos dos outros companheiros? Como nos posicionamos frente aos compromissos e interesses da casa espírita e ao evangelho? Esse penúltimo aqui, quando eu leio, eu penso geralmente na diretoria do centro. Geralmente na cabeça mais alta, que é o presidente. O presidente ele tem uma responsabilidade muito grande sobre a casa espírita. E aí faz a reunião. Vamos abrir a reunião, cada um vai falar a opinião sobre determinado tema que nós estamos discutindo, que é necessário para casa. Aquele que faz parte da diretoria, principalmente o presidente, ele precisa ter conhecimento do estatuto. Saber o que pode, o que não pode, não é? Então tem coisas que o presidente vai ter que fazer o quê? Um intermédio, vai ter que intermediar essa situação do diálogo e apresentar para todos o que pode e o que não pode. Não se sobrepor de forma, eu faço, eu aconteço, porque eu sou presidente. Não. Mas tem regras, na casa espírita também tem regras, né? Então, de forma educada, maleável, discutirem, né, tudo que é necessário para a casa espírita. E na última, é aquilo que eu falei, como eu sou em casa, como eu sou na casa espírita, como eu estou praticando o evangelho em mim e no mundo. E Emmanuel diz que se não abrigamos o espírito de santificação que nos melhore e nos renove para o Cristo, a nossa fé representa frágil candeia suscetível de apagar-se ao primeiro golpe do vento. Continuando. Refletindo mais um pouquinho, desejamos ter o nosso templo purificado, ou seja, eu quero me purificar, eu quero me transformar. Abrimos o nosso coração e nossa mente para que os ensinos de Jesus entrem e expulsem os vendilhões, os salteadores que há milênios em nós, que são aqueles vícios, num dos slides atrás. Desejamos estar com Jesus ou apenas conhecer Jesus? Se a nossa escolha é estar com Jesus, então é fundamental refletirmos sobre nossos pensamentos, palavras e ações. Então, estar com Jesus é poder descansar em meio à tempestade. Estar com Jesus não tem preço, é pela graça. A gente sabe que a espiritualidade não resolve nossos problemas, nem Jesus, mas eles nos auxiliam. Eu sempre lembro daquela série The Chosen, quem já assistiu? Então, fizeram um meme de um trecho. Eu não lembro qual é dos seguidores que está no meme, mas eu sei que aparece assim: eu tentando resolver alguma coisa sem Jesus. Aí ele sai, ele não consegue, ele volta. Aí ele gruda no braço de Jesus e diz: eu tentando resolver o mesmo problema com Jesus. É diferente, né? Mostra humildade. Aquele que está mais espiritualizado sabe que tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós conquistamos, não é porque nós somos os bambambãs,
É porque nós temos os nossos esforços, mas tem espiritualidade nos auxiliando, né? Então nós podemos contar com Jesus a todo momento. Eu lembro quando eu estava em sala de aula, hoje eu já estou aposentada, eu trabalhei 32 anos em sala de aula, os 3 períodos. Então a criançada, desde os 18 anos até, no caso hoje é o 5º ano, que seria a antiga 4ª série, os pequenininhos. Os pequenininhos, beleza, tranquilidade. Mas os grandes, né, eu entrava orando, pedindo a Jesus e saía orando, agradecendo. Porque só com Ele, para eu aguentar 32 anos. Né? Claro que a gente sai com um pouquinho de defeito de fábrica, no final de tudo isso. Mas, pelo menos, estou inteira e consegui aposentar, né? Graças a Jesus. E a conclusão final. Jesus buscou despertar em nós o respeito pelas coisas sagradas. Veio ensinar as leis morais contidas no Decálogo, os 10 mandamentos. Veio nos ensinar que somos templos, onde habita uma criação de Deus, o Espírito. O Espiritismo nos ensina que os Espíritos recebem, onde estiverem, as vibrações de amor, do fervor de quem ora por eles. Se alguém paga para o outro orar, o que recebe o desencarnado dessa pessoa que pagou, ao invés de orar ela mesma? No Espiritismo acontece isso, né? A pessoa manda mensagem para você no WhatsApp, põe meu nome lá, e a gente faz o convite, fala que é bom para a pessoa ir, manda mensagem de esperança, de consolo, conversa com a pessoa um tempo, a pessoa agradece, passa um tempo, cadê a pessoa? Ela não vai. Ela terceiriza, né, a oração, sendo que ela é capaz de fazer essa oração direta. Ajudar em oração é necessário, é fundamental orarmos por aqueles que necessitam, mas também é fundamental o ajuda-te que o céu te ajudará. Vamos mexer, vamos buscar, porque quem de nós já não esteve em momento difícil, que precisou que alguém puxa do buraco? Todos nós temos momentos difíceis, né? Por isso que é bom ter amigos. O amigo vai lá, puxa a gente do buraco e põe a mão no braço, põe o braço no braço e vamos para a casa espírita. Aquele que não quer ir, nós não vamos deixar de orar. Mas passa um tempo, novamente ele entra em contato dizendo as mesmas coisas, os mesmos problemas. Por quê? Faltou a pessoa se mexer, né? A espiritualidade trabalha para ajudar, mas a pessoa também precisa. Deixa eu ver. Se alguém, já foi aqui. Não é isso, reduzir a eficácia da prece ao valor de moeda corrente? O Evangelho, segundo o Espiritismo, reforça que o verdadeiro espírita deve usar seus recursos para o bem, sem transformar o conhecimento da alma em um meio de vida comercial. Né? Do capítulo 26, dar-se-á gratuitamente o que de graça recebeu. Ou seja, se nós recebemos o dom de ajudar, não tem que cobrar. E comercializar não é só dinheiro, é elogios, paparicações, presentinhos, né? Então, se eu vou orar, se eu vou fazer o bem, é o bem pelo bem, porque eu quero o bem para o outro. Eu quero que a pessoa esteja bem tanto quanto eu. Eu quero que essa pessoa cresça, eu quero que essa pessoa seja feliz, porque o meu coração fica feliz por essa pessoa estar bem. Então não precisa de mais nada. A amizade já paga tudo, né? O estar junto. E mensagens finais, para fechar. Segundo Chico Xavier, essa passagem reforça a necessidade de manter a simplicidade e a pureza de intenções no ensino do Evangelho, estudar e praticar. Sob a ótica espírita, temos a necessidade urgente de limpar o nosso próprio templo interior,
o coração e a mente de tudo o que impede a presença de Deus em nós. Somos chamados a amar e servir. Para Divaldo, a expulsão dos mercadores do templo não se trata de um ato de fúria física, mas como uma parábola encenada e uma ação simbólica de purificação espiritual. Jesus representa a autoridade moral, limpando o templo íntimo humano, o psiquismo, de vícios como orgulho, egoísmo e mercantilização da fé. A verdadeira religião não é uma manifestação exterior, é um sentimento, e é no coração humano que está o verdadeiro templo eterno. Leon Denis. Então, quando a gente fala religião vem de religar o homem a Deus. Então, nós mesmos somos uma religião, né? Não estou dizendo que não é para frequentar. É ótimo que a pessoa vá lá no centro, venha ao centro espírita, vá à igreja católica, vá à igreja evangélica, mas ela está buscando. Todas são importantes, né? Porque a pessoa, quando a gente vem multiplicando casas religiosas, é melhor do que multiplicação de bares, do que antros. Pelo menos as pessoas estão indo buscar Deus. Um dia desperta que precisa de outras coisas mais, que vão complementar a alma desse ser, né? Da mesma forma que nós descobrimos que o Espiritismo nos completa. E para finalizar mesmo, sua mente é sua casa, seu corpo, seu templo, seu coração, seu altar. Cuidado com quem entra na sua casa, suja seu templo e profana seu altar. As bênçãos de Deus não se compra e não se vende. Somos abençoados pelo teu amor, tua graça. Fuja desse evangelho mercadológico e busque viver uma vida plena em Jesus Cristo. Então é essa mensagem que eu quis passar, né? Esse texto, nossa, tão pequenininho e tanta informação. Isso porque eu dei uma boa de uma enxugada, para não ficar uma coisa cansativa, mas tentar passar a essência do texto. Então, vamos lutar por nós mesmos, né? Tirar aquilo que é ruim em nós, porque nós sabemos que é ruim em nós. Não precisa ninguém falar, né? Se a gente for analisar, pôr a cabeça no travesseiro e fazer aquele momento do nosso templo de oração, nos conectamos com Deus e analisamos como nós agimos durante o dia. Será que eu agi conforme o Evangelho? Onde eu pisei na bola? Em que eu falhei? Em que eu posso melhorar? Eu costumo dizer que a gente não tem que ficar preocupado com o que nós fomos em outras encarnações, mas o que nós hoje, nesta encarnação, já deixamos de ser o que éramos há 10 anos. Então, se eu não sou mais aquele de 10 anos que hoje eu me transformei, eu não faço mais aquilo porque eu já sei que é errado, que aquilo compromete a minha evolução espiritual. Eu me modifiquei nessa religião, nessa atual encarnação, não que não tenhamos mais para melhorar. Daqui para frente tem muita coisa para melhorar. Mas vamos refletir há 10 anos. O que eu fui? O que eu sou? Será que eu evoluí? Será que eu estou fazendo um templo de Deus em mim? E o que eu posso ser? Né? Que eu posso ser e melhorar para mim, para o outro e para todos aqueles que estão ao meu redor. Porque nós nascemos para servir e não para sermos servidos. Essa é a mensagem que eu quis trazer, né? E com certeza reafirmou aquilo que eu ainda preciso melhorar em mim. Eu agradeço a todos a paciência, a espiritualidade e a Jesus. Muito obrigada. Maravilhoso. Obrigada. Obrigada, tá? Deus abençoe. Deus abençoe. A muito todos bom nós mesmo, viu? Obrigada. Desculpa se eu tomei muito tempo. Desça por ali que é melhor. Ah, tá bom. Dá licença. Desça uma linha.
Então, só queremos agradecer, né? Eu sempre digo que nós precisamos ser sempre lembrados de tudo. Nós sabemos de muitas coisas, mas nós temos que ser lembrados. Então, eu agradeço muito as palavras, né? Muito assim, didáticas, né? Professora, mesmo. E da Wandria, e nossa, contribuiu muito. Conforme ela foi falando, vão passando coisas na minha cabeça, pelo menos, vão passando, né? E eu acho que todo mundo, como ela disse, né? Você olhar lá atrás e ver o que você melhorou. Esse é o objetivo. Você melhorar. Porque você continuar, ouvir, ler, assistir e continuar da mesma forma, alguma coisa está errada. Você tem que mudar. Nós demoramos para mudar, mas um passo de cada vez. E o nosso Pai, o nosso Mestre nos conhece muito bem, né? Então eles sabem como nós vamos demorar, mas que nós vamos chegar lá. Agradeço muito o grupo de Garça, né? Espero conhecer a sua casa lá um dia, né? Ela é bem pequenininha. Isso, mas a nossa aqui. Mas o importante é o que eu falo, né? É o amor que reina, o espaço, o companheirismo, né? Isso é que é importante. Nós temos que trabalhar. Foi muito bom você falar da Casa Espírita, da diretoria. Nós somos humanos, nós precisamos melhorar nessa parte também, né? Dos desapegos materiais. Eu sempre digo, quando o ser humano se convencer que ele vai embora, não vai levar nada, né? De material, não vai levar nada, né? Não vai ter poder, não vai ter nada material. Assim como ele chegou sem nada, ele vai partir sem nada. Só dessa parte aí material já vai melhorar muito, mas ainda precisamos nos convencer disso. Então eu agradeço a todos, agradeço ao nosso mestre por estar conosco o tempo todo. Como disse a Wandria, nós temos que estar com eles. Eles estão conosco. Jesus e a espiritualidade, temos que estar com ele. Então agora eu convido quem desejar para os passes lá na sala, né? E agradeço o pessoal de Garça, que Jesus os acompanhe no retorno, tá bom? E voltem sempre, tá bom? Vou convidar só fazer o convite, tá bom? Obrigada, viu, pessoal? A gente que agradece. Vou pegar o pendrive.